abençoe a todos os irmãos. Já deixaram até um guardanapo aqui. Beleza, né? Se a gente chorar, já tem aqui. Irmãos, sou feliz, sou grato ao Senhor, amém? Por estar aqui na igreja do pastor Nelson. Há muitos anos que eu não via, né? Mas já conheço, sei que é um vaso do Senhor. A todos os irmãos aqui em cima, amém? A igreja fica atenta, aqueles que puderem interceder, interceda. Nós estamos aqui numa campanha, né? E me foi dado aqui, não me deram nenhum tema, mas eu quero já agradecer ao irmão Farley, porque ele me convidou. É isso mesmo, né, irmão Farley, né? Amém, irmão? Deus abençoe, irmãos. Abra sua Bíblia no livro de Juízes. O Senhor me deu uma palavra. Se você não gostar, você engole a si mesmo, amém? Se você não aceitar, você intercede por mim. Juízes capítulo 13. E nós somos gratos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito. E eu confesso aos irmãos que a gente fica um pouco assim, Senhor, o que o Senhor quer que eu prego, né? Porque cada lugar que a gente vai é o mesmo povo que vai morar no céu, mas a cada um Deus trata de uma forma diferente. E o Senhor já havia gerado essa palavra no meu coração cerca de uma semana atrás. E quanto mais eu dizia, Deus, se o Senhor quiser, eu mudo a palavra, o Senhor testificava mais forte no meu coração. Hoje eu cheguei aqui, eu vi as meninas aqui louvando sobre restitui, né? Tudo aquilo que a dor consumiu, não é isso? Eu não conheço o louvor não, mas eu peguei só esse trecho. E eu falei, meu Deus, está enquadrado dentro da palavra. Então, nessa noite, Deus ele vai falar com você de uma forma tremenda. Eu vou tentar ser breve, até 9h30, né, irmãos? É isso? Ou eu extrapolei? Amém? Umas 9h25 por aí, eu paro, e aí eu chamo a Dal para cantar um louvor. Eu vou tentar ser breve, amém, irmãos? Que eu falo muito. Juízes 13, versículo 1 ao 7, depois nós iremos para o capítulo 16, verso 17, verso 21 e verso 27. Amém? Irmãos, poder acompanhar aí. Diz assim, capítulo 13. E os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os entregou na mão dos filisteus por 40 anos. E havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá. E sua mulher, sendo estéril, não tinha filhos. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse-lhe: Eis que agora és estéril e nunca tens concebido. Porém conceberás e terás um filho. Agora, pois, guarda-te de beber vinho ou bebida forte, ou comer coisa imunda. Porque eis que tu conceberás e terás um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha. Porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre, e ele começará a livrar Israel da mão dos filisteus. Então a mulher, ela entrou e falou ao seu marido, dizendo: Um homem de Deus veio a mim, cuja aparência era semelhante a de um anjo de Deus, terribilíssima, e não lhe perguntei de onde era, nem ele me disse o seu nome. Capítulo 16, verso 17, 21 e 27. Capítulo 16, verso 17. E descobriu-lhe todo o seu coração e disse-lhe: Nunca passou navalha pela minha cabeça, porque eu sou nazireu de Deus desde o ventre da minha mãe. Se viesse a ser rapada, isso ia a minha força, e me enfraqueceria, e seria como qualquer outro homem. Versículo 21 e 27. Então os filisteus pegaram nele e arrancaram-lhe os olhos, e fizeram-no descer a Gaza, e amarraram-no com 2 cadeias de bronze, e girava ele em um moinho no cárcere. Versículo 27. Ora, estava a casa cheia de homens e mulheres, e também ali estavam todos os príncipes dos filisteus. E sobre o telhado havia uns 3.000 homens e mulheres que estavam vendo
Sansão brincar. Versículo 28. Então Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim e fortalece-me agora só uma vez, ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus, pelo menos por um dos meus olhos. Amém? Os irmãos podem sentar glorificando ao Senhor. O Senhor, Ele é maravilhoso, né, irmãos? Deus, Ele é tremendo quando Ele quer agir na nossa vida. Você conhece a história? E a Bíblia fala a respeito de Manoá, que ele fazia parte ali da tribo de Dan. A palavra nos diz que a sua esposa era estéril. E quem sabe, né, como muitas mulheres daquela época buscavam por um filho. A Bíblia diz que um certo dia o anjo do Senhor aparece para aquela mulher. E o anjo faz para ela uma promessa. Fala para ela que ela será mãe. Quem sabe aquela mulher, a Bíblia não relata o seu nome, não conta a sua história, mas quem sabe aquela mulher era como muitas de nós, né? Que muitas das vezes estamos orando, pedindo pelo pai, pedindo por um filho, quem sabe pedindo pelo esposo. O que importa é que ela teve um encontro com Deus. E a Bíblia fala que o Senhor faz ali uma declaração dizendo que ela terá um filho. Só que esse filho viria de uma maneira muito diferente. Ele seria um nazireu, onde a primeira regra de um nazireu era não cortar o cabelo. A segunda regra de um nazireu era não se envolver e comer coisas imundas e nem tomar bebida forte. Então ele tinha uma regra. Ele tinha uma regra que precisava ser executada. Quando eu olho para essa palavra, eu observo o Deus que nós servimos. Há muitos que dizem por aí que o Deus que nós servimos, Ele é um Deus que é muito bom, que não importa se nós pecamos ou erramos, Ele sempre vai passar a mão na nossa cabeça e Ele sempre vai nos apoiar, porque Ele sempre vai entender que a minha e a tua carne é fraca. Mas nessa noite eu vim te trazer um contexto diferente. Eu vim dizer para você que o Deus que você serve, Ele é amoroso, Ele é piedoso, mas Ele também é exigente. O Deus que você serve, Ele ama, mas também Ele mata. O Deus que você serve, Ele te dá a vida, mas também Ele tira quando acha conveniente. É sobre esse Deus, nessa noite, que eu quero te trazer um contexto diferente. E quando o irmão falou assim, missionária, eu não sei qual é a palavra, mas deixa Deus te usar. Eu fiquei mais à vontade ainda. Porque geralmente Deus me usa muito assim. E eu fiquei mais feliz porque assim, nós começamos o ano de 2021 e eu confesso para os irmãos, esse ano de 2021 Deus me surpreendeu com tantos lugares que o Senhor já tem me levado para ministrar a palavra. E eu falei, Senhor, por quê? Porque o ano passado praticamente muitas pessoas ficaram paradas. Embora eu estava na minha casa e Deus falava, vai em tal lugar, e eu ia. E o Senhor falou assim para mim, porque é necessário que a minha igreja ainda escute a verdade. É necessário que a minha igreja ela esteja nos parâmetros que eu quero, porque há muita gente dizendo que você pode ir para o céu de qualquer jeito. Isso é uma falsa mentira de Satanás. O diabo tem semeado muitas mentiras nos altares de Deus. Ele tem feito o crente acreditar que não importa como você esteja, não importa o que você esteja fazendo. O que importa é que você vai chegar no céu. E eu vim nesta noite trazer totalmente o contrário. A Bíblia fala que Sansão, ele foi um moço separado por Deus. Só que Sansão, ele acabou se perdendo naquilo que Deus havia lhe dado. A Bíblia fala que Sansão, ele chega à sua idade. A Bíblia não relata a sua idade. Se alguém sabe a idade de Sansão, por favor, me fale, porque eu não encontrei dentro da Bíblia. Mas a Bíblia fala que ele chega a uma certa idade. Geralmente, quando as pessoas elas tomavam posse de alguma coisa, ou geralmente era a partir dos 20 ou 30 anos. A Bíblia fala que Sansão, ele tem um chamado de Deus, e o seu chamado era, Deus havia colocado Sansão para exterminar os inimigos do povo de Deus. O que me chama a atenção era que Israel conhecia o Senhor. Israel conhecia o Deus que servia. Porém, Israel era muito falho, como muitas das vezes eu e você somos. Israel até começava bem, mas se perdia no meio do caminho.
E a Bíblia fala que Israel até ia bem, mas quando eles esqueciam de Deus, quando eles esqueciam as leis e os estatutos dados por Moisés, a Bíblia fala que o próprio Deus levantava inimigos contra o seu povo. Uma coisa que eu quero trazer para você nesta noite é que não pense você que muitas das vezes o inimigo que está te rodeando é porque Satanás está com fúria de você. Tem situações que você vive porque o próprio Deus está permitindo. E tem mais, tem crente que tem que viver só debaixo de perseguição, senão não vai. Se ele não viver passando no moinho, ele não chega a lugar nenhum. Por quê? Porque ele é acomodado. Ele é muito cheio de vitimismo. Ele acha que ele é o centro das atenções, que Deus tem que estar sempre pronto para servi-lo, e ele nunca servirá a Deus. Aí a Bíblia vai dizer que Deus pega Sansão e coloca Sansão para exterminar o seu povo, exterminar aquele povo que perseguia. E a Bíblia vai dizer assim que o povo de Israel ficou 40 anos cativo na mão dos filisteus. Irmãos, para analisar. Se a gente passou um ano de pandemia e quanta gente que se desviou, quantas pessoas que se afastaram, quantas pessoas que se diziam ser mulheres, homens de Deus, que quando você vai lá nos status, você tem até vergonha de achar que é crente. Imagine aquele povo 40 anos, sofrendo, sendo perseguido, humilhado, os filisteus entrando dentro das suas casas, roubando seu mantimento, roubando mulheres, levando mulheres cativas, levando filhos como escravo, e o povo estava sem saber o que fazer, até que então lembrou quem era Deus. É muito crente que só lembra de Deus na hora da prova. O que eu acho interessante, como que muitas das vezes nós temos que passar por uma situação difícil para a gente lembrar quem é Deus. É o crente acomodado, é o tipo Jonas. Jonas, ele foi engolido ali por um grande peixe e ele ficou 3 dias e 3 noites dentro do ventre daquele peixe. Quer dizer, Jonas não podia no primeiro, 5 minutos, 20 minutos estando na barriga daquele grande peixe ter feito uma oração? Por que ele esperou 3 dias para orar? Porque o crente é acomodado. O crente, às vezes, a casa está caindo e ele está lá. Não, mas o Senhor é comigo. Sim, Deus é contigo. Mas os sinais, Ele também nos mostra o que está acontecendo. Se nós estamos orando, se nós estamos numa campanha, se nós estamos pedindo e alguma coisa não acontece, alguma coisa de errado tem. E te garanto que não é com Deus. Porque o nosso problema é acusar todo mundo, menos a nós mesmos. A culpa é do pastor, a culpa é da liderança, a culpa é das irmãs do ciclo de oração, a culpa é do esposo que não presta, que não vale nada porque você é muito boazinha. A culpa, quem sabe, não é do teu marido, mas quem sabe é do seu filho. Vai dando glória aí, irmãos. E nós achamos culpa em todo mundo. E nós não entendemos a realidade da situação. Mas tudo bem, né? Não vou entrar nesse assunto, não. Aí o tempo foi passando. E a Bíblia fala que Sansão, ele cresceu. Só que o problema de Sansão foi achar que era muita coisa. Conhece gente assim? Que se acha demais? Porque tem uma teologia, uma teórica, acha que é muita coisa? É muita gente que se esqueceu de onde saiu e de onde Deus tirou. Sansão estava exatamente assim. Quem sabe era um homem no seu varonil, um homem bonito, que chamava atenção. Quem sabe aonde ele passava, ele recebia aplausos. E as pessoas diziam, lá vai Sansão, forte. E quem sabe, Sansão se envaideceu. Ele ficou se sentindo muita coisa diante daquilo que ele possuía. E o pior, esquecer de quem deu e que aquilo que ele tinha não era dele, mas tinha um dono. A Bíblia fala que Sansão prossegue na sua jornada. E a primeira coisa que acontece com Sansão, ele vai até uma cidade chamada Tina, que era uma das cidades ali do meio dos filisteus. E ele se engraça com uma mulher. E ele decide que vai casar com ela. Chama seus pais, participa da situação e ele se casa com essa mulher. Só que no período do seu casamento, antes de casar, né, que eles tinham ali um período de bodas de 7 dias, a Bíblia fala que ele está ali e ele faz um relato ali para os seus inimigos.
ele mata um leão e dentro daquele leão nasce uma colmeia. E ele lança um enigma dizendo: do forte, do comedor saiu comida e do forte saiu doçura. Sansão, ele começa ali a querer mostrar muita coisa e os seus inimigos tentando entender o que ele estava dizendo. E Sansão lança ali um desafio dizendo: olha, se vocês desvendarem esse enigma, vocês me trarão vestes. Mas se caso eu desvendar, vocês não conseguirem desvendar, eu darei as vestes para vocês. E a Bíblia vai dizer que fica ali cerca de 7 dias a sua esposa chorando, porque ela tinha sido ameaçada pelos príncipes dos filisteus. E ela começa a importunar Sansão, até que ele vai e conta para ela, e enfim, eles vêm, diz para ele o enigma, e ele fica ali perdido, ao mesmo tempo com muita raiva. E a Bíblia vai dizer que ele vai até o pessoal ali mesmo dos filisteus e ele mata. Sansão já saiu do primeiro foco. É aquele tipo de crente que quer fazer aliança com quem Deus não quer. É pessoas que têm que entender que você serve a Deus, mas para você servir a Deus é estabelecido um limite. Não é porque eu sirvo a Deus que eu ando como eu quero, vivo como eu quero, faço o que eu quero e ajo do jeito que eu quero. Aí Sansão começa a esquecer e ele começa a sair do foco. Ele já está envaidecido, ele já está ali fazendo aliança que não deveria. Ele já está ali lançando enigmas, se dizendo que ele era o bom, que ele era o tal, porque era assim que ele se sentia. E de repente, tudo que nós fazemos há uma grande consequência. A história fala que ele vai, lança aquelas vestes, e ao mesmo tempo os filisteus com muita raiva, porque naquele tempo era olho por olho, dente por dente. Não é como hoje, né? Que nós às vezes nos escondemos ou choramos. Naquele tempo era tome lá de cá. Mas a Bíblia fala que Sansão, ele começa a ter consequência do seu erro. E a primeira consequência é a sua esposa ser queimada junto com o seu pai. Primeiro eles pegam a esposa e passam para outro. Sansão envaidecido ou com raiva, ele sofre também essa consequência. O que ele faz? Junta, pega cerca de 300 raposas, queima. Eu estou correndo aqui na história para tu entender. Eu ainda vou entrar na palavra. Pega aquelas raposas, coloca na seara dos filisteus e toca fogo. Crente que não pensa o que faz? E que acha que nada vai ter consequência? Me bateu? Eu bato na mesma proporção. Me feriu? Vou ferir na mesma proporção. Aí depois, quando está vivendo as consequências, Deus, por que eu estou passando isso? O diabo está furioso. Irmão, tem coisa que não é diabo. Tem coisa que o diabo nem põe a mão, porque tem até medo. Se brincar, tem até mais consciência do que você que diz ser crente. Mas a Bíblia vai dizer que Sansão está lá sofrendo as suas consequências. E a Bíblia fala que ele se esconde por um tempo. E ele entende que ele precisa. Ele precisa se colocar porque ele foi chamado para um objetivo. O objetivo dele não era se mostrar. O objetivo do crente não é se mostrar para ninguém, não é provar nada para ninguém. O objetivo do crente não é dar palavra por palavra. Porque muitas das vezes nós achamos assim, que nós temos que provar para alguém o nosso valor e você não precisa provar nada para ninguém. Primeira coisa que você precisa entender, o Deus que te chamou se responsabiliza por você. Você não precisa provar para as pessoas quem você é. A sua intimidade com Deus. Aonde você vai, quanto tempo você ora. Sabe esses crentes que não tem o que fazer, que fica postando nos status? Tantos dias de monte, tanto dia de oração, para que isso? Para mostrar que é alguma coisa? Primeira coisa que eu aprendo, quem muito fala não faz nada. Só agita. Misericórdia. Vai dando glória aí, irmãos. Aí a Bíblia fala que Sansão, ele decide que ele, por um tempo, ele precisa, sabe, baixar a poeira e deixar Deus agir. Tem horas, irmãos, que recuar para trás não significa fraqueza. Tem horas que recuar para trás é dar um passo para trás e deixar Deus agir por você.
e deixar o Senhor falar por você. Infelizmente, nós estamos vivendo um tempo que hoje em dia quem nos persegue não é os inimigos, não é as pessoas de fora, não são os ímpios que são usados por Satanás. Nós estamos vivendo um período que os nossos inimigos se tornou da própria casa. Infelizmente, tem muito crente que está deixando de ser servo para ser um perseguidor. Está deixando de amar para perseguir, para odiar. E quando não odeia, ainda vai encurralar alguém para fazer igual. Sabe crente descarado? Que peca e ainda incita os outros a pecar? Sansão foi exatamente assim. Ele foi lá, participou de algo imundo, porque ele tirou a colmeia de dentro daquele leão. Ele come, ele não poderia tocar nada imundo, porque era o voto do nazireu. E ele come e ele ainda leva para os seus pais participarem. É gente que erra, que está na frente da obra fazendo tudo que é errado e dizendo para os irmãos, isso não tem nada a ver não. Deus te chamou assim, isso é coisa de homem. Deus te chamou desse jeito e há muita coisa que, sabe, muita doutrina de homem. E nessa noite eu vim dizer para você que para entrar no céu você precisa ser santo. Eu preciso dizer para você que para você entrar no céu, você não vai entrar com coisa de homem, mas você vai entrar nos parâmetros de Deus. E se você não estiver abalizado naquilo que Deus tem para você, infelizmente, irmão, você vai chegar só até a porta do céu e vai retornar. Assim Sansão estava fazendo. Comeu, deu aos seus pais e prosseguiu. Sabe, gente, quando erra e a mente já está cauterizada? A mente o consciente dela já não dói mais. Vira normalidade. Errar, pecar, adulterar, se prostituir, falar mal do irmão, andar de maneira devassa, virou normalidade. Assim estão as nossas igrejas. Aí nós não entendemos por que hoje Deus não derrama mais mover do Espírito. Ou então eu não entendo como que tem gente que vem aqui na frente da igreja, pega o microfone, que é santo, que é consagrado, ele rodopia, ele fala em mistério, ele fala que é usado por Deus, mas ao sair dessa porta para fora, não tem mudança de caráter, não tem testemunho, a vida é totalmente errada e não mudou nada na vida dele. Eu não entendo. Como que tem pessoas que têm 10, 20, 30 anos dentro da igreja e está dizendo, irmã, eu nasci assim, vou morrer assim, e vai para o inferno assim. É muita gente dizendo, irmã, mas Deus me chamou desse jeito. Deus te chamou assim, mas Ele não falou, venha como está e permaneça como está. Venha como está, mas tenha mudança de vida. Tenha mudança de caráter. Tenha transformação de vida. Oh, Espírito Santo. Eu não entendo. Assim era a vida de Sansão. Ele foi chamado para liderar. Mas tem pessoas que não querem liderar. Elas preferem as migalhas. Tem gente que Deus tem uma obra tão linda. Deus tem um chamado tão grande sobre a sua vida. Mas você fica procurando migalhas, porque liderança é grande demais para você. E sabe quais são as migalhas que você não consegue rejeitar? Às vezes um prato de lentilha. Às vezes alguma coisa que Satanás conhece, porque se tem alguém que é astuto e conhece a fraqueza de um crente, é o diabo. O diabo, não pense que ele brinca com você, porque ele sabe exatamente os seus pontos fracos. Ele sabe aonde os teus olhos olham e que te enche. Deixa eu até olhar para o relógio, né? Ele sabe exatamente o que o teu coração palpita de desejo, porque ele te examina de noite. Ele sabe quando você está entre quatro paredes, que ninguém te vê, mas Deus te vê, e você fala, ninguém me vê, então aqui eu faço o que eu quero. É crente com pornografia.
É crente em prostituição. É pessoas que estão vivendo 5, 10 anos, morando com um camarada, ou o camarada morando com uma moça, está em fornicação e não quer mudança de vida porque Deus ainda não falou comigo, Deus não tocou no meu coração. Eu falei para você que tudo tem consequência. Sansão prossegue na caminhada, eu vou andar rápido, irmãos, porque a hora não permite. Sansão prossegue na sua caminhada e ele vai... E ele descansa por um tempo. Só que um belo dia, Sansão acorda, sabe, desse jeito. Ai, hoje eu estou com vontade de pecar. Sabe, crente assim? Nossa, hoje eu senti tanto desejo de pecar, sabe? Deixa eu tomar aqui uma aguinha. Vai dando glória aí, irmão. Aí Sansão levanta, ai, hoje eu estou com vontade de fazer uma coisinha diferente. E Satanás está lá soprando, vai Sansão, você é tão bonita, você é tão bonito, você tem uns músculos tão, sabe? Para que ficar escondendo tudo que você tem? E aí Sansão começa mais uma vez. A Bíblia fala que ele vai até uma cidade chamada Gaza. E ele se deita com uma prostituta. Ele coabita com ela e ele fica lá. Porque a mente de Sansão, mais uma vez, está cauterizada. E para ele é a coisa mais normal se prostituir. Deus conhece a minha fraqueza. Deus sabe que eu até tento, mas a minha carne não aguenta, irmão, não segura. Aí entra Paulo dizendo, se tu não consegue, né? Se tu não consegue ficar solteiro, é melhor casar do que abrasar. Aí Sansão estava lá, normal. Se prostituiu. Aí a Bíblia fala que os gazitas, eles sabem que Sansão está escondido e procura Sansão. Como eu te falei, pecado tem consequência. E pecado tem nome. Não existe pecadinho pequeno, porque, sabe, irmã, eu só fiz isso, você pecou mais que eu. Não, pecado é pecado. Ele fica e mais uma vez ele volta e está tudo normal. Sansão esquece do seu foco, esquece do seu voto e mais uma vez ele volta a praticar tudo que é errado. A Bíblia fala que ele passa ali pelo vale de Soreque. E ele conhece uma moça chamada Dalila. E sabe o que eu acho interessante? É que esse vale ficava exatamente entre a tribo de Dan e entre o território dos filisteus. Já viu o crente em cima do muro? Eu estou correndo com a palavra, irmãos. Senão vocês iam apanhar muito aqui. Aí a Bíblia fala que Dalila, ela está lá, linda, só esperando. Passa Sansão, olha para aquela mulher e se apaixona. Não consulta Deus, não pergunta ao Senhor se é da vontade dele. Ele simplesmente se encantou pela beleza. É muita gente que às vezes encanta você pelo sorriso e às vezes não é nada disso. A moça, quando ela está encantada com o rapaz, ela fala, nossa, ele tem um sorriso tão lindo. Só que um dia o dente cai, meu bem. Sinto muito te dizer. Um dia os músculos que te chamam a atenção, ele fica flácido. A tatuagem que você faz, que você acha linda, né? Um dia você fala assim, nossa, tá parecendo uma flor. Outro dia vai parecer um maracujá murcho. Porque a vida é assim, tudo passa. Aí não consulta Deus, não pergunta ao Senhor. Senhor, é da tua vontade? Não, eu não preciso perguntar para Deus, imagina. Só de eu olhar já rolou uma química. Para que perguntar a Deus? Só que os anos passam. Você casa. E aí você começa a reclamar, sabe? Daquilo que você achava que era lindo, que hoje em dia para você não presta, não vale nada. Aí a resposta de Deus para você hoje é, virou mala, põe rodinha e puxa. Porque quando você quis, você não consultou a Deus.
Aí casa e fala, Senhor, se eu soubesse que essa pessoa era assim. É engraçado que Deus dá meios para você entender quem é a pessoa. Aí Sansão, pode dar risada, irmãos, fique à vontade. Aí a Bíblia fala que Sansão prossegue na sua caminhada e fica ali com a Dalila. E Dalila, ela é usada para tentar saber ou descobrir qual era o segredo de Sansão. Você conhece pessoas assim? Que às vezes o homem vê uma mulher tão linda, tão bela, a forma que ela é usada, e infelizmente ele é usado por Satanás para tentar tirar aquilo que Deus deu para aquela moça. Eu conheço pessoas assim, que antes de casar, a pessoa pregava era bênção, mas depois que casou, acabou com o chamado dela. Aí tá Dalila ali cercando Sansão, e ela cerca, e ela pergunta, e ela interroga, e Sansão pega e fala assim, não, o segredo está se você de repente, né, me amarrar aqui com algumas cordas novas, e se eu for amarrado, acaba a minha força. A Bíblia fala que Dalila vai e expõe para os filisteus e descobre que não é nada disso. Dalila vai pela segunda vez e o interroga, e ele mais uma vez diz, não, se você me amarrar aqui agora com umas cordas que sejam, sabe, de uma forma assim mais nova ainda, só para tu entender. E você der, digamos aí, 7 voltas, acaba minhas forças. Dalila vai lá, passa aos filisteus, porque Dalila tinha sido comprada pela prata de 1.100 pratas por cada príncipe. Digamos que se tivesse ali cerca de 30 príncipes, imagina como que ela seria abastecida. Aí descobre que não é nada disso. E Dalila mais uma vez fica triste, chora e se lamenta. E fala para Sansão, você mentiu para mim, por que tu fizeste isso? Me conta qual é o teu segredo. Pena que eu vou entrar na palavra só em 10 minutinhos para vocês, só tenho 5 minutinhos. Aí a Bíblia fala que Sansão vai lá e diz assim, olha Dalila, faz o seguinte, faça 7 tranças no meu cabelo. Porque se você fizer 7 tranças, acaba minhas forças. A Bíblia fala que Dalila vai e faz, e mais uma vez não é. E ela ali começa a dizer, fala, então o que acontece? Você mentiu e faz aquele drama de mulher. E Sansão caiu. Acabou contando o segredo. Obviamente que nós sabemos que a força de Sansão não era o cabelo. O cabelo era uma simbologia. A força de Sansão era o Espírito Santo de Deus. Mas ele tinha um tratar. E por causa disso, desse voto que ele tinha com Deus, a Bíblia fala que os filisteus pegam, fura os 2 olhos de Sansão e leva para Gaza. Pega Sansão, põe ele no moinho e começa a brincar com Sansão como se fosse um rato. Irmãos, eu tenho 5 minutos para te entregar uma palavra, já estou aqui entregando o microfone e não vou passar do horário que me deu, porque eu falo muito. Eu gosto de entrar na história para tu entender o que eu estou pregando. Vou resumir em 5 minutos essa história. A Bíblia fala que quando Deus, Ele põe algo sobre a minha e as tuas mãos, Ele nos dá, porque assim Ele acha que nós somos capazes, mesmo nós não sendo. E ainda que eu e você não sejamos, Ele nos capacita para tal. Mas você precisa entender que aquilo que Deus te deu, Ele confiou nas tuas mãos. E a palavra que Deus trouxe no meu coração esta noite foi simplesmente uma: não brinca com a unção que Deus te deu. É muita gente brincando de ser crente. É muita gente achando que é Deus. É muita gente achando que aquilo que ele tem é dele e não é de Deus. E eu vim te trazer simplesmente uma palavra. Não brinque de ser crente, porque Satanás não brinca de ser Satanás. Não pense você que se Satanás pegar você, ele vai ter dó de você pela sua história, pela sua teologia, pela sua capacidade, pelo título que você tem, pelo diploma que você tem, porque ele não tem medo de quem tem diploma. Mas se tem uma coisa que Satanás tem medo, é de crente que ora e tem vida com Deus. E eu vim nessa noite te trazer simplesmente uma palavra.
Se Satanás puder te pegar, ele vai te pegar, ele vai te destruir, ele vai furar os teus olhos, ele vai tirar a tua visão e ele vai fazer de você zombaria. É muito crente que está perdendo batalha porque está se esquecendo de onde saiu e de quem ele é. É muita gente brincando de ser crente. Nós chegamos no ano de 2021, muitos que eu conheci, com certeza também você conheceu, não passou do ano de 2020. Mas o Senhor confiou em nossas mãos estarmos aqui. E muitos de nós chegamos a 2021, querendo viver de campanha em campanha, mas não fazendo nada para Deus. É muita gente acomodado, é muita gente se achando vítima. É muita gente achando que é Deus e que Deus é seu Senhor. E nós precisamos parar e analisar para que o Senhor nos chamou. Sansão tinha uma unção sobre ele. Mas a unção que Deus colocou sobre Sansão não era para se mostrar ou para se achar que era vaidoso. É muita gente brincando com aquilo que Deus deu, achando que é dele. E você precisa colocar seus pés no chão e entender que Satanás não vai brincar com você. É muito crente que está com as suas visões turbadas, porque Satanás já furou os teus olhos. É crente que não sabe mais o que é orar, não tem mais desejo de ler Bíblia, não se coloca em consagração, não sabe o que é ter vida no altar, mas quer viver de campanha em campanha, revelação em revelação. É gente que já está na igreja que acha que não precisa ter mudança. Irmão, para que eu vou mudar se Deus me chamou assim? Como eu te disse, Deus te chamou assim, mas Deus não quer que você permaneça assim. Tem situações que é necessário a gente renunciar, deixar de lado. Mas nós estamos vivendo um período que nós queremos as bênçãos de Deus. É gente que não quer mais que Deus seja reconhecido na sua vida, mas você quer ser reconhecido. É gente que fala: Deus, será que o Senhor vai me exaltar? Você sabia que o maior intuito de Deus não é exaltar você, mas é exaltar o nome dele? Em nenhum momento você vai ver Jesus dizendo: haja glória para mim, mas Jesus sempre dando glória para Deus. Oh, aleluia. Nós estamos vivendo um período que nós estamos brincando com aquilo que o Senhor nos deu. E eu quero te dizer nessa noite: seja crente de verdade. Peça para que o Senhor te dê visão como outrora. Porque há muitos de nós que perdemos a visão, não sabemos mais quem somos. Se Satanás puder te pegar, ele vai furar o teu olho. E ele vai fazer de você zombaria. E eu quero deixar simplesmente uma palavra para você. Não negocie o que Deus te deu. Não negocie o que Deus colocou sobre as tuas mãos, porque o Senhor ainda confia em você. Fica de pé. Irmãos, eu quero agradecer a minha oportunidade, o tempo que me foi dado. E eu quero pedir para Dal cantar mais um louvor. Tem 1 minuto, certinho. Amém? Eu quero que você feche os teus olhos. E eu quero dizer para você nesta noite: seja crente de verdade. Por qual motivo você serve ao Senhor? Você serve ao Senhor por aquilo que Ele é? Ou por aquilo que Deus te dá? Meu Deus, é forte. Espírito Santo de Deus. Oh, Deus querido. Feche os teus olhos nesta noite. Eu quero que você feche os teus olhos comigo de uma forma diferente. E que você nesta noite fale com Deus: Deus, eu quero visão. A unção que o Senhor me deu, o Senhor confiou sobre mim. Eu estou pronto para o teu ID, para te servir e fazer a tua vontade aonde o Senhor quer que eu esteja.